E o Clube de Regatas do Flamengo acerta a venda de mais um jogador para o futebol europeu. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo o nosso atacante Bruno Henrique. Isso porque o Grêmio sondou a situação do atacante Bruno Henrique e tem o Bruno Henrique aí como um dos principais nomes para reforçar a equipe gaúcha na próxima temporada. Situação envolvendo a construção do estádio próprio do mais querido Brasil. Neste momento, a Caixa Econômica Federal espera um posicionamento do governo federal para poder seguir com o projeto do Flamengo na construção do estádio próprio do mais querido do Brasil. Vou falar também sobre a situação envolvendo o ex-goleiro do Flamengo, Hugo Souza, que vem se destacando aí no futebol europeu, entrou aí no top 10 de goleiros com mais defesas difíceis nas principais ligas europeias. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então já cola comigo. Não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar o like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre o próximo jogo do mais querido Brasil, isso porque o Flamengo, para o jogo contra o Internacional, que acontece neste próximo sábado, no Maracanã, às 18h30, horário de Brasília, partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli só terá apenas um desfalque para essa partida. A situação envolvendo o lateral direito Guilherme Varela. É o único jogador fora dessa partida que está entregue ao departamento médico. Inclusive, o Flamengo encerrou o terceiro dia de preparação, lembrando que o Flamengo teve a semana livre para poder se preparar para esse jogo contra o Internacional pela 21ª rodada, que acontece neste próximo sábado. E com isso o Flamengo encerrou o terceiro dia de preparação para esse jogo. E o técnico Jorge Sampaoli testou mais uma novidade no ataque rubro-negro. Isso porque o técnico Jorge Sampaoli utilizou Pedro, Gabigol e Bruno Henrique em um pequeno período de treino nesta quarta-feira. E com isso, o Jorge Sampaoli pode ter nova mudança na escalação contra o Internacional. Isso não quer dizer que ele vai entrar, como titulares aí, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol junto. Ele treinando aí o Bruno Henrique mais pela esquerda, na ala esquerda, o Pedro centralizado e o Gabigol já pela ala direita. Essa foi o teste do técnico argentino Jorge Sampaoli no treino desta quarta-feira. E essa formação de Jorge Sampaoli, isso não quer dizer que ele vai utilizar os três como titulares no jogo contra o Internacional, mas ele testou ali um período curto, um pequeno período no treino dessa quarta-feira. Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Será que daria certo? O que você acha? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. E agora vamos falar sobre a situação envolvendo o goleiro Hugo Souza, ex-goleiro do mais querido Brasil, que vem se destacando no futebol europeu. Neste momento, Hugo Souza está defendendo as cores do Chaves de Portugal. E lá na Europa, Hugo Souza entra no top 10 de goleiros com mais defesas difíceis nas principais ligas europeias. Em um levantamento feito pelo portal Squawka, Hugo Souza aparece com 11 salvamentos pelos Chaves, ocupando aí na 9ª posição do top 10 dos goleiros com mais defesas difíceis nas principais ligas europeias. Então aí o Hugo Souza aí se destacando, parabéns aí, sucesso para o Neneca Hugo Souza, que deixou o Flamengo e fechou com Chaves de Portugal. Bom, vou te falar agora sobre a situação envolvendo mais uma venda, hein? Flamengo acertou a venda de mais um jogador para o futebol europeu. Isso porque o rubro-negro acertou a saída de Cauã Santos, goleiro formado nas categorias de base do mais querido Brasil. E de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o destino do jovem goleiro Cauã, de apenas 20 anos, será o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. A equipe europeia monitorava o goleiro desde o início de agosto. Segundo as informações de Guilherme Pinheiro, em parceria com o Flabase, o valor da venda é de 1,6 milhões de euros, cerca de 8,4 milhões de reais na cotação atual, por 70% dos direitos econômicos do arqueiro em contrato válido por 5 anos. Tá aí
Cauã, garoto de apenas 20 anos, vai defender as cores do Eintracht Frankfurt da Alemanha. Que nome sinistro é esse, né, gente? Mas é esse mesmo. Eintracht Frankfurt da Alemanha. A equipe europeia aí que já monitorava o jovem goleiro, agora, né, o Cauã Santos, de apenas 20 anos, está aí de malas prontas. O Flamengo já concretizou essa venda e o Flamengo vai embolsar 8,4 milhões de reais. Foi vendido aí 70% dos direitos econômicos do garoto Cauã Santos. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o nosso atacante Bruno Henrique. Isso porque eu já venho falando aqui. O contrato de Bruno Henrique se encerra no próximo dia 31 de dezembro. E com isso, alguns clubes, sem sombra de dúvidas, vai chegar, vai sondar, vai fazer propostas. E neste momento o Flamengo tem que se precaver sobre os olhares de outros clubes, em Bruno Henrique e também Everton Ribeiro. E a situação envolvendo o nosso camisa 27 rubro-negra é o seguinte: o Grêmio sondou a situação do atacante Bruno Henrique, chegou a fazer sondagens para o Bruno Henrique, atacante do mais querido Brasil. E segundo as informações divulgadas pelo jornal Esporte GZH, o camisa 27 rubro-negro aparece como opção para o ataque do Grêmio para a próxima temporada. Com a saída de Soares, o time gaúcho teria uma brecha na folha salarial e com isso o Bruno Henrique chegaria como uma contratação de impacto no clube de Porto Alegre. Bruno Henrique, como eu já mencionei, tem contrato com o Flamengo até o final dessa temporada. O Flamengo aguarda os duelos da final da Copa do Brasil para iniciar conversas em relação à extensão de vínculo com o atacante. Inclusive, há bastante otimismo entre as partes para que a renovação aconteça com sucesso. Tanto Bruno Henrique como Everton Ribeiro devem renovar seus contratos com o mais querido Brasil. E agora o Grêmio aparece de olho no nosso atacante Bruno Henrique. O que você acha sobre a situação? Você, sendo a diretoria do Flamengo, daria mole para o Bruno Henrique deixar o mais querido Brasil, ainda mais reforçar um clube rival? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre estádio próprio no mais querido do Brasil. Isso porque, meus amigos, a Caixa Econômica Federal neste momento aguarda um posicionamento do governo federal para finalizar estudo em projeto de estádio do Flamengo. O Flamengo não desistiu de construir o próprio estádio na região do gasômetro, no centro do Rio de Janeiro. Agora, a Caixa Econômica Federal espera um posicionamento oficial do governo federal para finalizar o estudo do financiamento em projeto do rubro-negro para a construção do estádio próprio. De acordo com o jornal Globo, interlocutores da Caixa afirmam que existe uma série de estudos encaminhados sobre a construção do estádio do Flamengo no Rio de Janeiro. Em algumas dessas análises, o banco tem participação no financiamento, mas em outras não. O terreno da Caixa no Porto Maravilha, situado na região do gasômetro, área portuária do Rio, tem estudo sobre financiamento iniciado e, em contrapartida, o banco e o Flamengo esperam posicionamento do governo federal para a conclusão da análise. Em meio às pendências, a Prefeitura do Rio e a diretoria do clube aguardam levantamentos com dados concretos para avançar na questão. Outras opções, além da venda do terreno, olha só essa aqui, hein? A Caixa Econômica já deixou claro que não pretende ceder o terreno do Porto Maravilha para o Flamengo, pois o local é bem avaliado financeiramente. Por conta disso, o estudo sobre possibilidades de financiamento foi iniciado, levando em consideração que a venda do espaço ao rubro-negro custaria alto aos cofres do clube. Ainda segundo o jornal Globo, outras possibilidades seriam avaliadas, como alienação do terreno, participação da Caixa Econômica em renda de bilheterias, direitos de transmissão de jogos e até venda de jogadores, meus amigos. Olha só essa jogada da Caixa Econômica. A Prefeitura Carioca, inclusive, também poderia oferecer uma espécie de compensação à cessão do terreno para o Banco Federal. A Caixa Econômica Federal, Prefeitura do Rio de Janeiro e Flamengo
enquanto as partes envolvidas no projeto não avançam, o rubro-negro segue jogando e dividindo a administração do Maracanã com o Fluminense. Mano, participação em bilheterias, direito de transmissões e até mesmo venda de jogadores. Olha a Caixa querendo entrar com essas suas ideias. Nesse caso, o estádio não seria nem do Flamengo, seria da Caixa, né? Todo direito ia para a Caixa, participação em todos os lucros do Flamengo. Mano, vamos pensar direito, hein? Flamengo tem que ver essa situação para poder realmente construir um estádio sem dar dor de cabeça. Essa é a verdade. A gente vai seguir focado com tudo, mas a gente também vai deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil. Mas o de agora foi isso, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.